Som. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui reunidos para mais um domingo, aqui no Ministério Colheita, Igreja Abençoada do Senhor. Hoje, dia 29, é um domingo de inverno aqui na nossa cidade de Heritaba. Vamos estar orando, louvando, engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? A Igreja Colheita é um ministério que está presente lá no Rio de Janeiro, com o pastor Ricardo, pastora Débora, pastor Ribeiro. Que Deus abençoe imensamente nossas vidas. Vamos estar orando para iniciar esse momento com a presença do Senhor. Então vamos fechar os nossos olhos e concentrar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, gratidão, ó Pai, te damos, ó Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por este amanhecer, Deus. Obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de vir aqui, de ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem. Abençoa, ó Deus, a cada irmão, Pai, onde essa mensagem chegar. Abençoa, Pai, a cada membro da igreja, cada irmão, Pai, que pôde vir, aqueles que não puderam vir. Então, Jesus, toma a Tua frente, que os anjos e o Espírito Santo abençoe sempre nossas vidas, guarda, livra sempre do mal. Esta é a oração que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Hoje, depende muito do celular para estar nos louvores, então, como ainda não chegou ninguém para estar louvando, a gente vai logo para a palavra de Deus, amém? Mas que Deus possa abençoar nossas vidas, e assim como diz aquele louvor na harpa, que os guerreiros se preparam para a grande luta. Jesus é o capitão que à frente nos guiará, assim guiará também hoje essa nossa mensagem, amém? O tema de hoje é: onde José pisava, Deus o abençoava. E ele está lá no livro de Gênesis, capítulo 39, o versículo 2, que diz assim, uma pequena frase para uma grande história, um pequeno versículo para uma grande trajetória que foi José, e diz assim: o Senhor estava com José, e ele foi um homem próspero. Repetindo, o Senhor estava com José, e ele foi um homem próspero. Então, onde José pisava, Deus o abençoava. E na mensagem de hoje, a gente vê aqui que José, para quem não conhece a história, ele não começou ali em um palácio, ele não começou ali em um reinado, em um berço de grandes oportunidades, de bênção ali para ele. Não, ele começou a sua história, seu legado ali, em meio a uma rejeição, em meio a uma injustiça, e em meio a um sofrimento. Mas mesmo assim, aqui na Bíblia Sagrada, é repetido várias vezes uma mesma frase. E qual é essa frase? É essa mesma, ó. O Senhor era com José. Então, meus irmãos, a bênção, ela não estava no lugar, naquele lugar em si. A bênção estava na presença de Deus na vida de José. Então, aqui vemos que a presença de Deus, ela transforma qualquer ambiente, e não é o lugar que faz a bênção acontecer, mas sim a presença de Deus na vida da pessoa. E lá em Gênesis 39, versículo 5, fala que a casa de Potifar
foi abençoada por causa de José. Mas, se formos ler e entender o significado aqui na casa de Potifar, José era escravo, né? Mas mesmo assim o ambiente prosperava. Vamos ver um pouco a história de José, filho de Jacó, tinha 17 anos ali, era o filho predileto de Jacó, tinha sonhos, e nesses sonhos revelavam um futuro, e nesse futuro, basicamente, ele ia reinar e os irmãos dele iam ser servos dele, e os irmãos não aceitaram. Então bateram nele, jogaram ele numa cova, num buraco, e venderam ele como escravo, e ele foi vendido como escravo, e dali ele foi para a casa de Potifar, e os irmãos, né, falaram para o pai que ele tinha sido devorado por um leão, por um animal selvagem, e mesmo assim ele foi para a casa de Potifar como escravo, e lá, mesmo como escravo, o ambiente fazia com que ele prosperasse. E aqui a gente vê algumas verdades espirituais. A primeira é: não é o lugar que define a bênção, não é a sua cidade, não é o seu bairro, não é a sua casa que vai definir a bênção, porque Deus, ele pode prosperar em nossas vidas em lugares improváveis, lugares esquecidos, afastados, distantes. Então quem carrega Deus ali no seu coração muda qualquer ambiente. Então José não estava em um lugar abençoado, a casa de Potifar não era abençoada, e sim ele, né? Ele era um instrumento de bênção. E aqui vemos que nós não precisamos esperar para mudar de cidade, de emprego ou situação, né, para poder ser usado por Deus. Você não pode ficar esperando, quando eu me mudar para outra cidade, eu vou ativar o modo crente, eu vou ativar o modo cristão, e lá eu vou conseguir plantar a semente que Deus nos fala. Não espere por isso. Deus, ele pode nos usar em qualquer lugar. A outra coisa que vemos aqui também sobre a vida de José, na sequência, é a fidelidade dele. A fidelidade de José atraiu a bênção de Deus. Então a fidelidade é uma senha de uma chave que a gente precisa entender. Ser fiel a Deus não é só ali nos dízimos, sabe? Nas ofertas, se você fazer a obra, não significa só isso. A fidelidade com Deus é no dia a dia, com a sua esposa, no seu lar, no colégio, na escola, quem for aluno, na vizinhança, no bairro. Então essa fidelidade, ela atrai a bênção. Lá em Gênesis 39:9, José resiste ao pecado, mesmo longe da família, e ninguém vendo ali, José escolheu honrar a Deus com a mulher de Potifar, que queria se deitar com José. Mas José disse: não, sou fiel ao meu Senhor. Primeiro, ele teve princípios, porque a bênção, ela não vem apenas do talento, mas sim do caráter da pessoa. Então ele perdeu o cargo, perdeu a posição, né? Mas não perdeu a presença de Deus. Ele, ao rejeitar deitar com a mulher de Potifar, ela acusou ele de abuso, e ele foi preso. Então ele perdeu ali o cargo, a posição, tudo, mas o que ele tinha de mais especial, a presença de Deus, ele não perdeu. Então quem mantém a santidade, mantém a companhia de Deus. Deus abençoa pessoas fiéis nos bastidores. Sabe o que é os bastidores? É lá na TV que você assiste, você está vendo ali aquele cenário, mas por trás tem câmera, diretor, e a empresa em si. Então os bastidores é aquilo ali, é onde ninguém está vendo. Ele foi fiel ali, amém? Então Deus abençoa até no processo. Lá em Gênesis 39:21,
Deus estava com José na prisão. Olha, ele foi para a prisão. E observe, na casa ele prosperou. Ele prosperou na casa de Potifar. Ele prosperou na prisão. E no palácio, né, ele governou. Olha a diferença. Então, o lugar muda, mas Deus permanece o mesmo. A prisão não cancelou o propósito de José. Ele foi acusado, julgado, talvez até, eu não sei na época, mas agredido, mas não mudou o propósito que ele tinha com Deus. Então, quando Deus está com você, até o tempo difícil vai virar uma preparação para que você alcance a bênção. E talvez você esteja aí no processo, né, achando que ele vai permanecer para sempre, mas o processo ele não é um castigo, ele é só uma fase para você ir mais além, ok? Amém? Quem carrega a promessa não termina na prisão. Gênesis 41, José se torna governador. Deus transforma, olha só, rejeição em promoção, dor em propósito, sonho em realidade. José passou por anos difíceis, mas nenhum passo foi em vão. Tudo foi um propósito, processo. Então, onde José pisava era abençoado, porque Deus já tinha ali pisado primeiro. Então, Deus ele vai na frente. Pega quem louvou, Deus vai na frente, garantindo a vitória para você passar, quebrando as correntes. Então Deus ele vai na frente. E vemos aqui a diferença na vida de José, que não era a sorte, inteligência ou oportunidade, era uma coisa que estava com ele. Sabe o que era? Era o Senhor. O Senhor estava com José. E a pergunta não é: onde você está? Qual é o nome aí da sua cidade, do seu bairro? A pergunta é: quem está com você? Quem anda com você? Essa pergunta ela é muito profunda, porque nos faz refletir internamente, né, para saber se temos essa fidelidade a ponto de dizer: o Senhor está comigo aonde quer que eu for. E Deus ele quer levantar pessoas que carreguem a sua presença aonde quer que andar. Pessoas que abençoem casas, trabalhos, famílias. Pessoas que prosperem mesmo em tempos difíceis. Que possamos orar, né? Aonde quer que a gente pisar, que a presença de Deus chegue primeiro. Assim como Abraão, que abençoava nações. Isaac prosperou ali em meio a crises. Jacó abençoava casas. Davi vencia batalhas. Daniel influenciava governos. Paulo transformava prisões. Então José abençoava qualquer lugar onde ele pisava, porque o segredo não era o lugar. Veja bem, não é o lugar. O segredo sempre foi a presença de Deus. E aqui vai uma frase forte, motivacional: vai em paz, porque a bênção não está no lugar onde você vai. A bênção está na presença de Deus que vai com você. Aonde você pisar essa semana, Deus já preparou a dele. Aonde você pisar, Deus já está lá na frente, garantindo ali a sua proteção. Então José foi um homem abençoado, mas ele sofreu e passou um propósito, anos e anos de escravidão, de prisão, rejeição. E é isso que vemos no nosso dia a dia. Talvez passamos por esse tipo de situação em nossa família, em nosso lar, em nossa cidade, em nosso bairro. Aquela rejeição o qual nos faz refletir, nos entristece, ao mesmo tempo nos traz
aquele senso de inferioridade, mas que não possamos esquecer daquele que é maior, do Deus Criador, que é a presença de Deus. A presença de Deus, ela transforma. E a palavra de Deus em si, ela traz muito de seus símbolos na Bíblia. E eu vou falar aqui, lá em Deuteronômio 8:3, a palavra de Deus, ela é comparada ao pão. Ela simboliza o poder de alimentar, nutrir. Salmo 119, versículo 13, a palavra de Deus é comparada ao mel, simboliza a delícia que é a palavra de Deus para a nossa alma. Salmo 119, versículo 5, a palavra de Deus é chamada de lâmpada, simboliza a capacidade iluminadora da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 5, a palavra de Deus é chamada de luz, simboliza a eficácia da palavra de Deus, dissipa as trevas. Aí em Provérbios 35, a palavra de Deus é chamada de escudo, simboliza a capacidade protetora da palavra de Deus. Aí em Jeremias 1:11, a palavra de Deus é comparada a uma vara de amendoeira, simboliza a eficácia de Deus para o despertamento espiritual. Aí em Jeremias 23:29, a palavra de Deus é comparada ao fogo, simboliza a capacidade da palavra de Deus de queimar o pecado e purificar o pecador. Em Jeremias 23:29 também diz que Deus também, a palavra de Deus é comparada ao martelo que quebra a rocha, simboliza a capacidade da palavra de quebrar os corações mais duros, ele cava muito, não abre nem por nada. Lá em Marcos 4:14, a palavra de Deus é comparada a uma semente, simboliza a palavra de Deus ali em brotar e produzir frutos. Em Efésios 5:25, a palavra de Deus é comparada à água, ela tem a capacidade de limpar, lavar, purificar e matar a sede das pessoas. Em Efésios 6:17, a palavra de Deus é chamada de espada do Espírito, simboliza a capacidade da palavra de Deus de combater o inimigo. Lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é comparada a uma espada de dois gumes, simbolizando a capacidade da palavra de Deus de penetrar no recôndito da alma, do coração humano. Lá em Tiago 1:22, a palavra de Deus é comparada a um espelho. Sabe por quê? Porque ela simboliza a capacidade da palavra de Deus de revelar a nossa real situação espiritual, como a gente está. E para finalizar, em 2 Pedro 1:19, a palavra de Deus é comparada a uma candeia, isto é, uma luz que brilha em um lugar escuro, simboliza a capacidade da palavra de Deus de possuir brilhar neste mundo tenebroso. Então, meus irmãos, esses símbolos da palavra de Deus são elucidativos, aplicáveis, pedagógicos no ensino bíblico e servem também para reforçar nossa fé de cada um, crente, cristão. Então, se o cristão pesquisar de forma minuciosa cada um desses símbolos que eu falei da palavra, descobrirá na prática que Deus é importante, a palavra é muito importante para nossas vidas. Amém? Então, a mensagem de hoje é sobre superação, mesmo diante do lugar que se encontramos, como foi José. A mensagem de hoje nos ensina que o segredo para que possamos ser prósperos é a bênção, é a palavra de Deus, a presença dele, através da palavra, da sua palavra, Deus, a gente entende, assim como é o mel, a luz, a semente, assim como é o martelo, assim como é o espelho, que possamos entender o significado real. Que Deus abençoe tremendamente sempre a nossa caminhada cristã, que não é fácil, é duro, é dificultoso, não é mole, e que Deus tenha misericórdia sobre nós. Amém? Vamos estar encerrando. Vamos fechar os nossos olhos, se concentrar com Deus. Querido Pai,
Gratidão, ó Deus, te damos, ó Pai. Muito obrigado por essa tua mensagem. Que aonde ela chegar, Senhor, que aonde ela estiver, possa alimentar, tocar o coração daquelas pessoas que precisam, que clamam por ti, ó Deus. Em nome de Jesus, assim como José, que possamos ser prósperos aonde o Senhor nos colocar, que possamos ser bênção onde Deus quer que estejamos. Não é um lugar que define a bênção, e sim a tua presença, ó Pai. Então vai à nossa frente, limpa, purifica, restaura, nos ensina, ó Deus, protege. Te pedimos, ó Deus, muito obrigado, Jesus, por essa mensagem, pelo nosso lar, pelo alimento, pela água, pela roupa que vestimos, pelo transporte, pelo trabalho. Abençoa, Jesus, a cada um, Deus, que essa mensagem vai chegar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, não só hoje, mas para todos sempre.